Oi, eu sou o Marcelo, seja bem-vindo. E finalmente a bela adormecida acordou, hein? Já fazia tempo que eu tava com saudade desse nariz de tucano. Enfim, esse episódio revelou muitas coisas sobre o titã fundador do Eren. E agora que o estrondo tá ativado, o que será que vai rolar em relação a isso? Mas enfim, antes de iniciar o vídeo, já deixa aí embaixo qual é o seu personagem favorito de Shingeki no Kyojin. E o episódio já inicia recapitulando alguns dos acontecimentos após Ymir ter emprestado um pouco do seu poder e ter dado a sua bênção pro Eren, para que ele pudesse usufruir dos seus poderes fundadores. Aquele parasita saiu da espinha do Eren e logo se conectou com a sua cabeça e com o Zeke. E talvez um dos principais motivos do titã do Eren ter ganhado essa forma esquelética é porque a sua cabeça já não estava mais conectada ao corpo. E teoricamente o parasita meio que acabou ignorando a carcaça do Eren. E logo se transformou. E se você for parar pra pensar, o corpo do Eren deve estar lá em partes até agora. Um corpo lá sem cabeça, se o parasita não tivesse sugado ele também. E analisando um pouco a forma desse novo titã, dá pra ver que ele e o parasita são semelhantes em sua forma física. O Eren acaba dando o seu aviso de que vai exterminar toda a vida existente fora das muralhas. Basicamente esse teu recado foi tipo um salve-se quem puder, antes que eu chegue aí na tua casa e pise em você. O estrondo, ao ser despertado, marcha em direção ao mundo exterior. E após o Eren ter usado seus novos poderes para despertar os colossais das muralhas, algumas partes das muralhas começam a cair em cima da Gabi, mas o Reiner corre até ela e nesse episódio, felizmente ou infelizmente para algumas pessoas, a Gabi ainda tá vivinha da Silva. E ela e o Reiner estão procurando o Falco, já que após ter comido o porco Galliard e ter dado o titã mandíbula, o Reiner diz que é provável o Falco ficar desacordado e também incapaz de se mexer por algum tempo. E a Gabi começa a entrar em pânico, porque provavelmente o Jean e o Connie o capturaram, pois eles simplesmente não poderiam ignorar o fato de que tem um titã original bem na frente deles, desacordado e indefeso. E também ter um titã original em mãos poderia significar muitas coisas, como por exemplo, aumentar o poder de Paradis, passando o titã mandíbula para uma pessoa de confiança, ou eles simplesmente capturaram um Falco como uma questão de segurança e prevenir novos ataques. Então provavelmente a solução que eles devem estar pensando agora é dar o Falco de comida para uma outra pessoa eldiana de confiança. E reparando um pouco nessa imagem, é possível ver que o titã blindado do Reiner não tá mais blindado. Ele tá com a bunda virada para a lua, se você olhar um pouquinho lá atrás. Mas logo essa questão é explicada para nós. O Reiner diz que a armadura dele começou a se despedaçar no momento em que as muralhas começaram a cair. E praticamente quando o seu titã entrou em contato com a muralha, aquilo foi apenas um empurrãozinho para quebrar aquela casca do endurecimento do Reiner, que já havia sido fragilizada após o despertar do estrondo. E então, como consequência, a sua armadura inteira caiu por pedaços. E o Reiner no momento se sente totalmente angustiado, o cara tá com depressão, pois ele acabou perdendo uma briga que ele mesmo começou. E agora todos estão em perigos, inclusive a própria mãe dele e os outros familiares que estão lá em Libério. Aquelas pessoas que agora sabem que a sua vida está em jogo e que simplesmente não possuem nenhum lugar para se proteger do estrondo. A Gabi leva o Reiner para uma casinha abandonada e o Reiner pede para a Gabi fugir e contar para o mundo sobre o estrondo. Inclusive, agora o mundo inteiro pode ser eliminado após o despertar dos gigantes das muralhas. E como já não bastasse a Gabi se sentir culpada por ter arrastado o Falco para essa bagunça, ela agora tem um enorme peso na sua consciência, pois agora ela não só tinha que se preocupar com o Falco, mas também pensar na possibilidade de que a mãe dela, o pai dela, todo mundo que ela ama lá em Libério vai morrer. O Reiner explica que não adianta nem tentar parar o Eren, esse é um feitio quase que impossível de realizar. O Eren com o poder do fundador se tornou quase que invencível, e de acordo com Reiner, o fundador não possui fraquezas. O fundador, além de possuir uma habilidade de ter uma coordenada suprema que pode controlar qualquer titã puro, até mesmo os titãs colossais, ele também tem a capacidade de controlar até mesmo os titãs originais, e foi isso que o Eren fez com Reiner. Resumidamente, o Eren consegue meio que entrar no corpo de qualquer súdito de Ymir. No anime não foi mostrado a cena em que o Reiner começa a sair pelado pela rua sem armadura. Nessa cena no mangá é possível analisar que os titãs realmente estavam todos com os braços cruzados, da mesma maneira que a gente pode ver em algumas artes que a segunda e a terceira temporada nos disponibilizaram. E uma coisa bastante interessante que a gente pode analisar aqui, já que como foi dito que as muralhas também são feitas de endurecimento titã, então isso pode significar que essa arquitetura das muralhas, provavelmente desde os portões das muralhas até
até os mínimos detalhes das muralhas foram construídos quando os colossais utilizaram a sua petrificação. Ou seja, praticamente o povo de Paradis não teve nem sequer um trabalho ou algo do tipo em relação à construção das muralhas. Tudo já estava lá feito para eles, já que praticamente elas poderiam ter vindo prontas. Como a gente pode ver, o endurecimento do Reiner e das muralhas foi quebrado, então com certeza a cristalização da Annie também foi quebrada pelo mesmo motivo. A Gabi deixa o Reiner lá na casinha tirando o cochilo e vai em busca do Falco, e aqui fica claro a nítida referência ao Eren de quando estava aprisionado. Quem olha essa cena pela primeira vez deve pensar que o Eren está vestido de mulher, porque os dois são idênticos, e também pelo fato da Gabi ser uma retratação do Eren em uma versão feminina. Tanto a sua história quanto a aparência são relacionadas ou possuem alguma referência ao próprio Eren. E quando a Gabi estava amarrando o seu cabelinho na frente do espelho, eu estava esperando ela lançar um Tatakai, mas não rolou. A Gabi sai em busca do Falco, e o Falco estava na mesma situação que o Reiner havia previsto. Ele estava sendo dominado pelo Jean e o Connie. O Jean disse que ele nunca pensou que o Eren de fato fosse fazer um massacre desses, e o que as pessoas mais temiam aconteceu. Os titãs que estavam dormindo nas muralhas finalmente despertaram e agora marcharam para o mundo exterior. E o pesadelo que Marley estava tentando prevenir aconteceu da mesma maneira. Tudo por causa do ódio excessivo e também pela própria idiotice. Como revelado no episódio anterior, o responsável por esse ciclo de ódio foram os próprios Eldianos. Porém, por mais incrível que pareça, Marley continuou com esse ciclo de ódio também. Mesmo tendo a chance de dar um fim nesse ciclo, Marley ainda continua com essa idiotice de dívida histórica, lutando em uma guerra dos seus próprios ancestrais. E como eles jogaram ódio pra cima da ilha de Paradis, agora esse mesmo ódio estava sendo devolvido pra eles mesmos. Basicamente o Eren usou aquela cartinha do Uno. E o pior disso tudo é que esse ódio não vai simplesmente só afetar Marley, mas sim o mundo inteiro. Outras nações que não tinham nada a ver com a relação entre Marley e Eldia. E essas pessoas que não tinham nenhuma relação com essa briguinha besta entre Marley e Eldia simplesmente vão levar um pisão na cara. O Jean diz que isso nada mais é do que culpa dos próprios invasores. E ele praticamente cita os mesmos motivos que eu acabei de falar aqui. Ele começa a se questionar junto com Armin, Mikasa e Connie se o Eren tinha feito isso em prol de seus amigos. E então eles se lembram de um momento com o Eren, uma lembrança em que o Eren dizia que iria protegê-los custe o que custar, pois ele queria que eles tivessem uma vida longa. E todos ficam sem reações, provavelmente pensando em quantas vidas vão ser sacrificadas só para que Paradis ficasse a salvo. Logo eles começam a pensar o que eles iriam fazer com o Falco, já que agora ele tinha comido o Titã Mandíbula. E então Connie sugere para que sacrificasse o Falco para trazer a sua mãe de volta, já que se a mãe do Connie, que está lá na Vila Hagako, comeu o Falco, ela poderia voltar a ser humana novamente. E aqui a gente pode ver que o Connie é uma pessoa extremamente emocional, pois aqui nesse momento ele começou a parar de ser uma pessoa lógica e se tornou uma pessoa bastante emocional, e essa não é a primeira vez que isso ocorre. Dá pra perceber que desde a morte da Sasha, uma pessoa que era bastante próxima dele, ele ficou muito desestabilizado. A sua dependência emocional só fica mais estancada na cara, já que mesmo o Armin sendo a pessoa mais lógica naquele momento, eles não poderiam sacrificar o Falco para trazer a mãe do Connie de volta, pois isso só iria gerar mais intriga entre eles e os amigos do Reiner. O Connie literalmente cagou e andou para as coisas que o Armin estava falando. Bem, eu não julgo, talvez eu faria a mesma coisa se eu estivesse na situação dele. Mas enfim, o Titã Bolsonaro acaba interrompendo a conversa deles. E uma referência muito interessante que os próprios inscritos do canal aqui perceberam é que esse titã faz referência a um personagem de Breaking Bad, Saul Goodman, e o Sayama costuma colocar diversas referências a personagens famosos em seus titãs. Tem até mesmo alguns titãs fazendo referência à série Game of Thrones, é uma coisa muito legal. O Connie aproveita que todo mundo ficou distraído com o Titã Bolsonaro e logo passou o vapo em todo mundo. Ele roubou o Baby Falco e deixou o bonde do Arame para cuidar dos titãs. Quando Zeke havia utilizado seu grito, ele transformou uma boa quantidade de pessoas em titãs. Inclusive, nem mesmo Nile conseguiu escapar dessa. O titã de Nile começa a perseguir a Kaia, e ela se recorda das suas últimas lembranças com a sua mãe. Ela sente que aquele pesadelo poderia se repetir novamente, e a única pessoa que ela de fato conseguiu pensar naquela hora, naquela pressão, foi na sua irmã adotiva, Sasha. Mas por sorte a Gabi estava por perto e deu uma de Sasha 2.0. A Kaia até enxerga a Sasha no lugar da Gabi, mas depois ela percebe que aquela Sasha ali era uma Sasha que tinha vindo da Shopee. A Gabi finalmente se redimiu com a Kaia,
Tanto que até mesmo o Niccolo e os outros salvaram ela dos soldados eldianos que ali procuravam por marleanos. Enquanto isso, o Cait Sith estava lá salvando alguns cadetes de serem comidos por titãs. E aqui a nostalgia bateu forte, velho, não tem como, bateu muito forte. A partir do momento que o Cait Sith aparece salvando aqueles novatos lá, começa a tocar Barricades, uma música que tocou bastante nas 3 primeiras temporadas. O Cait Sith manda os cadetes levarem os titãs até onde estava o Jean, a Mikasa e o Armin. E enquanto tava tocando essa música foda, também acontece um compilado de cenas fodas. Sinceramente, eu senti muita nostalgia de ver aqueles personagens clássicos lutando contra titãs novamente, no tempo onde tudo era mais simples e não tinha essa bagunça de viagem no tempo. E enquanto a animação foda tava rolando, eles acabam topando com o comandante Pixis, só que na sua forma titã. E todos que já estavam ali lutando contra os titãs já estavam cientes de que eles iriam matar os seus ex-companheiros. Só que não matar praticamente, mas sim libertá-los dessa forma titã. E quando o comandante Pixis aparece, passa um flash de memórias dentro da cabeça do Armin. Ele se lembra que o comandante Pixis foi uma peça muito importante para o avanço da humanidade, pois sem a ajuda do comandante Pixis, dificilmente eles teriam chegado aonde eles chegaram hoje. E então, como forma de agradecê-lo, libertando ele dessa forma titã seria o mínimo que eles poderiam fazer por todos esses seus feitos. Após eliminarem todos os titãs da região, Jean e o Onyankopon conversam um pouco. O Onyankopon pergunta se o Eren realmente estava falando sério quando disse que iria destruir o mundo, pois o Onyankopon estava preocupado com a sua terra natal. O Floch logo aparece e manda a Helena reunir todos os seus subordinados, pois eles estão sendo presos, e o Floch simplesmente chega lá com uma marra toda de rei fodão. E agora que o Eren tá ausente, o que vai ser de Paradis? Será que agora o Floch tá no controle sobre tudo? Eu realmente tô muito curioso pra saber o que esse cara vai aprontar. Coisa boa que não é, tenho certeza. E nesse mesmo momento, o Sr. Braus, pai de Sasha, leva a Armin e Mikasa de encontro com a Gabi, mas parece que ele não avisou que o Slenderman também tava lá. No mangá, ao contrário do anime, ainda bem, né? A mulher do Sr. Braus fica gigante, ela praticamente tá encostando a cabeça no teto, e depois no próximo quadro ela simplesmente volta ao normal. Então com certeza deve ter sido um erro de proporção do Isayama. E em poucas palavras, a Gabi implora pro Armin para que eles devolvessem o Falco. O Armin diz que o Falco foi levado para a Vila Hagako, para que a mãe de Connie pudesse o comer. A Gabi pergunta se o Eren poderia transformar a mãe do Connie em humana novamente com seus poderes fundadores. Já que agora que o Eren despertou os poderes do Titã Fundador, ele simplesmente poderia fazer qualquer coisa com os súditos de Ymir. A Gabi começa a desmoronar nesse momento, pois ela já estava sem opções, a única coisa que ela poderia fazer era pedir um pouco da força deles. A Gabi cita que o Eren pode sim fazer alguma coisa em relação à mãe do Connie, já que ele até destruiu a armadura do blindado, e por que ele não poderia fazer o mesmo com a mãe do Connie? O Armin no momento começa a prestar atenção no que aquela garota tava falando e ele pergunta: pera aí, tu tem certeza que a armadura do Reginaldo foi pro saco mesmo? Na mesma hora que as muralhas caíram, e a Gabi confirma a sua pergunta. E então logo ele percebe que também mais uma pessoa estava de volta. A Anne havia sido despetrificada, e quem for olhar essa cena sem nenhum contexto, meu Deus, vai pensar besteira. Sei lá, parece que mijaram nela. E também a gente pode ver que ela ainda tá com seu anelzinho inteiro. Aquele mesmo anelzinho que ela usou para se transformar na Titã Fêmea lá na primeira temporada. E uma coisa que eu tô pensando bastante é que se a Anne ficou petrificada durante 4 anos, então significa que ela não foi nenhuma vez no banheiro. E também, se pá, ela nem bebeu água. Ou seja, ela tá com muita pedra no rim. O importante é que agora a Anne tá despetrificada. Outra coisa bastante interessante é que, será que a Anne estava consciente durante esse tempo todo? Ela conseguiu escutar a mensagem do Eren? Seja sim ou não, como é que ela vai reagir após ela recobrar a consciência quando descobrir que a sua terra natal está prestes a ser destruída? E também a gente pode ver o quão poderoso o Titã Fundador é, por basicamente conseguir controlar qualquer súdito de Ymir caso ele queira. E o Eren só não fez isso porque ele não queria. Talvez, quem sabe, ele poderia muito bem transformar aquelas pessoas que já eram titãs em humanas. Porém, os motivos do Eren não ter feito isso ainda são desconhecidos, já que, fazendo uma suposição aqui, o Eren poderia ter tentado transformar os Eldianos em humanos novamente. Pois, como a gente viu no momento em que o Bestial iria gritar, o Eren não queria que ele usasse a coordenada. Ele não queria que ele usasse o seu grito para transformar todo mundo em titã. Então, pelo menos uma coisa é certa: o Eren poderia querer trazer eles de volta. Ou talvez simplesmente ele ainda não consiga usar esse poder,
mesmo tendo os poderes do Titã Fundador e a bênção de Ymir. Então, pelo fato do Eren não ter usado a coordenada para transformá-los em humanos novamente, ainda é bastante peculiar, é muito misterioso. Eu acredito que esse seja um dos últimos episódios onde que a gente vê aquela turminha do Balacobaco lutando contra titãs. Eu senti como se fosse uma despedida, principalmente quando botou essa trilha sonora lá da primeira temporada. Eu espero que você tenha gostado do vídeo se você assistiu ele até aqui e também se inscreva no canal. Isso vai me ajudar muito, cara, você não tem noção. Falta pouquinho pra gente chegar nos 50k. Meu nome é Marcelo, muito obrigado por me assistir até aqui e até o próximo vídeo.